que iam impedir a reação. Mas vê que tem mais, vê que tem mais. Falando do paradoxo da água, esse cara que eu falei para vocês no debate, que é uma referência nesses estudos sobre a origem da vida, ele vai dizer assim, esse cara é o Steven Banner, ele é bioquímico, professor da Universidade de Harvard e trabalha exatamente com esse tema da origem da vida. É um dos mais citados, inclusive. Esse cara tem 35 mil citações. Diz ele, prestem atenção, ateus, abram o ouvido. Por que é que a vida não poderia ter surgido na água de jeito nenhum? A água é comumente vista como essencial para a vida. E teorias sobre a água são bem conhecidas por apoiar isso como um requisito. Assim como biopolímeros como RNA e DNA e proteínas. No entanto, esses biopolímeros são corroídos pela água. Vou repetir. Esses biopolímeros são corroídos pela água. Mesmo que eles se formem na água, eles são corroídos pela água. É por isso que está errado aquilo que o Hércules falou, que simplesmente a resposta dele foi que já que eles se formaram na água, eles não sofreriam hidrólise. Não, eles sofrem hidrólise sim, mesmo que eles tenham se formado na água. E aí continua o Stephen Banner. Por exemplo, a perda do amino, preste atenção, a perda do amino por hidrólise nas nucleobases de DNA e RNA é rápida e irreversível. A perda do amino por hidrólise nas nucleobases de DNA e RNA é rápida e irreversível, assim como a clivagem catalisada por base do RNA na água. A clivagem é justamente a separação dos biopolímeros. E aí ele diz, isso nos permite construir um paradoxo. O RNA requer água para funcionar, mas o RNA não pode emergir na água e nem persistir na água sem reparo. Compreendem, meus amigos? Isso é empírico. Isso é empírico. As pessoas sabem que a água não pode surgir, que a vida não pode surgir na água, nem persistir na água sem reparo. Por que é que ele está falando isso? Principalmente por causa disso aqui. Acontece um processo no DNA chamado de desaminação. É a perda da amina em função da água, do contato dela com a água. E isso transforma a citosina em uracila. Essa desaminação, essa transformação da citosina em uracila, desarranja todo o código. Ainda que por milagre algum código tenha existido, que algum nucleotídeo tenha aparecido naquela sopa primordial, ainda que por milagre isso acontecesse, a água ia desfazer qualquer tipo de informação que pudesse ser armazenada naquilo ali. A citosina, ela só permanece na água com reparos. Existe toda uma maquinaria, proteínas como essas que vocês estão vendo, que é proteína formada de várias proteínas e de ribozimas, de informação de RNA. Não são proteínas simples. E é um complexo de proteína que fica fazendo esse reparo da citosina para que ela não fique degradando para a uracila. Todos os dias, cada uma das nossas células degrada cerca de 100 citosinas para a uracila. Isso desarranjaria, se não fosse essas proteínas que estão fazendo os reparos, isso desarranjaria todo o nosso código em apenas poucos anos. Compreendem o grau de sofisticação que é necessário para que a vida esteja na água, para que o DNA esteja na água? Como é que ele ia surgir e permanecer na água sem se degradar, sem essas proteínas para fazer esses reparos? Não tem como. Lembrando novamente que essas pessoas dizem que isso aconteceu há 4,3 bilhões de anos. Tem artigo falando do Luca, da vida ter surgido, e da própria vida, de uma biota ter surgido, há 4,3 bilhões de anos. Quando os próprios geólogos diziam que a Terra era um oceano de magma. Isso é dito por eles mesmos. Que as primeiras rochas, as primeiras crostas terrestres para começar a receber água, teriam vindo no Arqueano. Ou seja, quando a Terra estaria com 4 bilhões. E como é que tinha vida lá já muito antes disso? Centenas de milhões de anos antes.